eu sou Janene Spolidoro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem especial que todo professor acaba usando nos finais de anos letivos. A gente vai falar sobre dicas para relatórios dos alunos no final do ano. Esses relatórios, lógico que tem professor que tem que fazer bimestral, tem professor que faz trimestral, mas o anual todos os professores costumam fazer. Então são dicas assim bem interessantes para facilitar a sua vida. Essas dicas elas são retiradas de um material que eu tenho na loja, que lá também tem uns materiais desse tipo que são ótimos para coordenação ou para facilitar a vida do professor, a parte pedagógica, né, mais burocrática, que é um material que se chama Revista Digital. Muito poucas pessoas conhecem esse material. Ele é um tipo de um compilado de informações e atividades, todas prontas, e geralmente eles têm entre 150 e 300 páginas. Então é um material bem enriquecedor e interessante. E esse em especial se chama A Cara do Brasil, de onde eu tirei. Então ele chama Revista Digital A Cara do Brasil. E ele traz um pouco, como ele é de novembro, que elas são mensais, né? Elas pegam os temas do mês. Ela pega o tema de consciência negra, pega o tema de proclamação da República. Essa em especial fala um pouquinho de simbolismo, traz atividades desde o infantil até o 9º ano e também traz uma parte que se chama jornada dupla, que é sobre os relatórios, que é para facilitar a vida do professor. Antes de eu continuar o vídeo, vou lembrar vocês que para você sempre acompanhar o canal, você se clica ali no inscrever-se, no botãozinho que tem embaixo do vídeo, para você sempre receber as notificações e ficar sabendo das novidades do canal. Quanto às dicas, eu vou falar assim um pouquinho sobre cada uma delas aqui no vídeo. Claro que no material está mais completo lá no Revista Digital A Cara do Brasil, que você pode adquirir no site da loja no www.janenespolidoro.com.br. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você só clicar e ver mais detalhes do material, beleza? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as 5 dicas que eu tirei de lá desse material. E aqui eu vou falar um pouquinho e lá vocês têm também, inclusive, para copiar e colar no relatório ficar mais fácil. A primeira dica é você sempre ser positivo. O que acontece? Às vezes a gente está fazendo um relatório do aluno e esse aluno não é aquele aluno bacana, sabe? Aquele aluno que você queria falar tudo de bom dele. Mesmo assim, o interessante é você sempre começar o relatório com um aspecto positivo. Por quê? Porque quando você começa no aspecto positivo da criança, toda pessoa que vai ler esse relatório, ela vê que você não tem assim aquela birra da criança, porque às vezes as pessoas elas cismam que a gente tem birra da criança e acaba falando mal dela. Então quando você começa positivo, o que acontece? Você abre a pessoa que está lendo para ler o restante do relatório. Então você dá um olhar positivo do aluno para depois, só depois você falar sobre a dica 2, que eu já vou falar daqui a pouco, que são os defeitinhos. Então você começa falando, por exemplo, o aluno ele é terrível em comportamento, em disciplina. Mas ele é muito bom em matemática, ele se destaca, então você começa falando. O aluno teve um desempenho excelente na área de matemática e tal. Ou se não, o aluno ele tem um desempenho muito ruim nas aulas, porém durante as discussões ele é muito bom. Então o aluno se destaca quando fazemos discussões em sala de aula, sempre tem um ponto positivo. Não importa qual seja, se ele é de comunicação, se ele é de alguma matéria em específico, se é o aluno ajudar os outros, às vezes o aluno não é muito bom, mas ele consegue ajudar o colega, então você coloca ali no começo do relatório, mesmo para abrir assim o olhar das pessoas para aquela criança. Então essa é a dica 1, seja positivo. A dica 2, fale sobre as qualidades e defeitos. Depois que você já falou os pontos positivos, né, as qualidades, o que foi positivo no aluno durante o ano, você tem que falar dos defeitos. Não é porque você começou bem que ele tem que ficar bem até o final do relatório. Sempre que você falar dos defeitos do aluno, você tem que falar dos defeitos do aluno com um enfoque assim um pouco diferenciado. Você não chega e fala assim, ele é um terror da sala. Não tem como você colocar isso no relatório, embora possa ser verdade.
você tem que saber comentar quais são esses defeitos. Então, por exemplo, o aluno fica irritado quando você insiste para ele terminar um texto. Então, o aluno é o terror para terminar texto, ele não consegue terminar, então você começa dessa forma. O aluno começa a comentar bem sobre o texto, né, antes de fazer, mas na hora de fazer ele tende a ter uma irritação e dificuldade para terminar os textos, as produções de texto. Ou se não, o aluno não é perseverante em suas lições, ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Se ele não é perseverante nas lições, quer dizer que ele não acaba. Então aí você usa os seus comentários falando defeitos, mas sempre de uma forma mais branda, para que a pessoa que esteja lendo, ela não fique contra você, né? Porque o relatório, ele é uma coisa muito séria para o professor, porque muitos relatórios eles podem ser usados contra nós, tanto pela coordenação, quanto pela escola, quanto pelos pais. Então, assim, qualquer brechinha que você deixa no relatório sobre o seu trabalho, porque se você só reclama, você está falando que você não faz seu trabalho direito. Mas se você sabe reclamar, sabe colocar os defeitos, tem um enfoque mais pedagógico, isso não acontece. Então, lembrando, seja positivo, mas também fale sobre os defeitos. A dica 3 é sobre disciplina. Muitas escolas que eu passei falavam para eu não falar de disciplina no relatório, mas eu sempre fui rebelde nesse caso. Eu acho assim, se a gente sabe comentar, a gente pode comentar sim. Ainda mais se a disciplina ela faz parte de algo que está atrapalhando o aluno. E se você coloca isso de um jeito no relatório que a pessoa entenda que aquela disciplina está sendo ruim para a aprendizagem do aluno ou para a aprendizagem dos colegas, isso é muito positivo para o seu relatório e para o seu trabalho, porque está demonstrando que você sabe separar o que você pensa do aluno do que você quer que o aluno faça em relação à aprendizagem. Não tenha muito cuidado com a disciplina para nunca dar um duplo sentido a ela. Você pode colocar assim: o aluno, por exemplo, não teve avanço em língua portuguesa, mas ele poderia melhorar se tivesse mais concentração durante as aulas, ou seja, se ele não bagunçasse. Lógico que esse ou seja não vai no relatório, mas ele fica subentendido ali. Então você sempre dá ênfase assim, que você está fazendo o seu trabalho, porém a disciplina do aluno de alguma forma está atrapalhando. Isso é algo muito importante. O pai vai perceber que assim ele vai ter que falar com a criança e falar: você precisa prestar mais atenção na aula, porque a professora colocou que você não tem concentração. Ou se não, você precisa prestar mais atenção na aula e não atrapalhar seus colegas, porque você pode colocar assim: o aluno tem um bom desempenho em suas lições, porém acaba distraindo os colegas. Então já fica subentendido ali que o aluno não tem uma boa disciplina, porém você está observando que isso tem uma consequência em sala de aula. E isso é muito interessante. Próxima dica: comente sobre a comunicação do aluno. Muitas pessoas esquecem de colocar a parte oral no relatório. O que é essa parte oral? O que o aluno comenta, como ele se comporta, se ele pergunta, se ele não pergunta, se ele tem dificuldade durante as discussões ou se ele não tem, se ele se excede, se ele não deixa o colega falar. Tudo isso tem que ser colocado no relatório. Então, às vezes é um aluno tímido e ele tem que se expor mais, você coloca lá. O aluno, às vezes, demonstra dúvida na lição, mas ele não faz questionamentos ao professor. É preciso que o professor perceba a dificuldade para poder chegar no aluno. Daí você já deixa subentendido que esse aluno ele precisa ter mais assim, engajamento durante a aula. Ou se não, o aluno tem dificuldade em ouvir os colegas. O ouvir também faz parte dessa leitura, dessa comunicação, né? Afinal de contas, para você se comunicar, você tem que saber falar e tem que saber ouvir. E muitos problemas de empresa, atualmente, eles são por causa da comunicação. Então, a comunicação tem que estar no relatório. Um bom relatório de professor, um bom relatório pedagógico, ele também prioriza a comunicação do aluno. Seja ela na escrita não, na
escuta, seja ela na fala, na discussão, no questionamento sobre alguma dúvida, coisas assim. E o último item da dica é a leitura escrita. Leitura escrita entra em português, entra em matemática, em história, geografia, ciência, entra em tudo leitura escrita, porque a leitura e a escrita elas têm função social. Então, quando você vai falar sobre o aluno, você sempre coloca uma observação sobre a leitura escrita dele. Ele lê sem pontuação, por exemplo, ou se não, ele interpreta muito bem os textos. Você sempre dá, assim, uma visão pedagógica sobre o que o aluno faz em relação à sua leitura escrita. Ele não percebe os avisos da escola. Se você está falando de disciplina, você pode puxar essa leitura escrita. Então, você pode puxar ela em vários momentos do relatório, ela não precisa estar específico em um só. E por fim, você pode, assim, não é uma dica, mas você pode colocar outras questões. Então, se o aluno é muito bom de história, o aluno faz questionamentos históricos muito condizentes com a aula, ou se não, se ele é bom em atividades mais assim sinestésicas, não precisa colocar sinestésicas no relatório, porque é um relatório que os pais vão ler também, nem sempre o pai sabe o vocabulário pedagógico. Então, o aluno se engaja muito bem em atividades de movimento. Então, são assim opiniões, né, sugestões que eu estou colocando assim, que saem fora do pedagógico assim, tradicional, mas que você pode muito bem colocar no relatório. Então essas dicas são todas retiradas, como eu falei, da revista A Cara do Brasil, da revista digital que está lá no site da loja. Eu espero que você tenha gostado do assunto de hoje e das dicas que eu dei para você fazer o relatório. Você pode até fazer, por exemplo, no Qualidades e Defeitos, fazer assim uma linha, sabe, a linha T. Você coloca assim uma linha e de um lado você coloca qualidades e do outro defeitos que os alunos podem ter em sua sala e depois você só vai escrever no relatório baseado naquilo. Você pode fazer uma lista fixa de frases prontas para você colocar em relatório, que elas funcionam também muito bem. Eu sempre usei muito esse tipo de material pedagógico. E se você gostou, curta, deixe comentário se você tem alguma outra sugestão e se inscreva no canal para receber as próximas notificações. Até a próxima!